1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Deus bendito, louvado e exaltado seja o teu nome também pela tua palavra. Tua palavra é a verdade. Bendizemos ao Senhor porque o Espírito Santo ministra em nós, os nossos corações, em nosso ser, de acordo com a tua palavra. Portanto, ó Deus, que neste momento, cada irmão, cada pessoa que está conosco participando deste culto, já possa ser confrontado, edificado pelo Senhor, pelo teu Espírito. Cada pessoa possa ser então edificada ou confrontada também por ação do teu Espírito. Muito obrigado, ó Deus, e ajuda-nos nessa ministração, ainda que breve, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Tiago, conforme o capítulo 5, verso 16, finalzinho do versículo, está escrito: muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Nós queremos discorrer aqui sobre o tema a oração, e eu quero te convidar, então, a pensar comigo. Vamos, à luz desse texto, pensar sobre a oração. Nós, os crentes, em geral, e aí eu me incluo, somos omissos quanto à prática da oração. Somos omissos, não obstante estarmos conscientes de que ela é fundamental em todas as esferas da vida, quer seja da tua vida, quer seja da vida da tua família, familiares, igreja, as pessoas, o próximo, as pessoas do bairro, da cidade, do estado onde você mora, no nosso caso aqui o Espírito Santo, em todo o Brasil, em todo o mundo. E o texto não deixa de fora ninguém, porque a oração realmente é fundamental. Agora, o detalhe é, nós, os filhos de Deus, temos que ter prazer na oração, e precisamos de desenvolver isso. Nós temos essa consciência, mas colocar em prática aquilo que nós sabemos pela nossa consciência, pelo testemunho íntimo da palavra conosco, à luz das Escrituras, então nós sabemos dessas coisas. Só que, conforme eu já disse, somos omissos. Nós sabemos, sim, que ela é eficaz, que ela é necessária, que as orações não podem ser omitida, né? Não pode, mas nós omitimos. Ou seja, a nossa ênfase e a ênfase das Escrituras, tanto nesse texto, e a gente vê isso, é uma das ênfases, né? Paulo fazendo muito isso, ele praticava esse hábito de orar, ele usava essa prática. E ele dá esse testemunho em suas cartas, né? E não canso, não cesso de dar graças a Deus, de orar por vocês, se dirigindo então às igrejas, ele vai dizendo isso. Se você fizer um exame mais acurado, investigar na linha do tempo, você vai fazer os cálculos lá e vai entender que Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele, o que ele expõe ali, já havia passado um período de cerca de 15 anos, e ele disse: eu não cesso de, em outras palavras, orar por vocês. Então nós
precisamos nos conscientizar. E o primeiro ponto que eu quero pensar é: a oração precisa ser uma prioridade na vida dos crentes em Cristo. E o versículo 1 começa: antes de tudo, ponto. Aí é uma vírgula, mas vamos parar aqui. Antes de tudo. Os termos gregos que compõem essa pequena expressão, antes de tudo, indicam primazia de importância. Então pense aí, primazia de importância. Esse é o significado, esse é o sentido de antes de tudo. E se você olhar para o contexto anterior, a carta foi escrita a Timóteo, que era pastor da igreja em Éfeso. E ele está se dirigindo, a primeira impressão que a gente tem, que ele estava se dirigindo a Timóteo, embora a carta tenha sido escrita para ele, mas essa palavra de Deus não era apenas para ele, era para a igreja e é também para nós. Mais à frente eu vou explicar onde que a gente descobre isso. Então nós precisamos então de considerar isso, e conforme eu disse, o apóstolo Paulo, quando da sua peregrinação evangelística e de fazer discípulos, Timóteo, por exemplo, era filho da fé de Paulo, né? Filho de Paulo na fé, e então ele praticava a oração, as súplicas, as intercessões, e isso com ações de graças e tal. É ele mesmo que escreveu, inspirado pelo Espírito. Lá em Atos 6, verso 4, ele escreveu: quanto a nós aqui, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, ele deu primazia à oração. Aí você perguntaria, a oração veio em primeiro lugar porque ela é mais importante? Ela é tão importante quanto a palavra. O examinar as Escrituras, estudar as Escrituras, meditar nas Escrituras, na palavra de Deus, tudo isso vem junto com a oração. Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E aí nós somos exortados também a nos consagrar na oração e na palavra. Tenha você o ministério, no caso, o ministério pastoral ou qualquer outro ministério, e independentemente de ministério, você e eu precisamos nos consagrar, sim, à oração e à palavra. Conforme eu disse, meditação e a correção, submeter a ela e sermos corrigidos pelo Espírito Santo. O segundo ponto é a urgência da prática da oração. A urgência da prática da oração. Está escrito aí: exorto, então, antes de tudo, comentamos, pois, uma conjunção, exorto que se use a prática, e aí você pode fazer o complemento, está aí no versículo 1, né? Use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. A gente vai comentar aqui esses outros aspectos. Que se use a prática da oração. O que significa isso? Paulo estava exortando lá os leitores, aqueles que iriam ler a carta, Timóteo e os membros daquela igreja, exortando conforme a frase acima. E aí eu quero dizer para você, meu irmão, que essa exortação não foi exclusivamente para Timóteo. E agora eu vou explicar. Disse antes, agora eu vou explicar. Essa expressão, que se use, o tempo verbal lá é presente do subjuntivo. Então ela pode ser entendida de duas formas. Que eu use. Então, a conjugação do presente do subjuntivo é esta. Que eu use. E é também que ele use. Ora, se é que eu use e que ele use, então que usemos a prática da oração. A oração em todas essas variantes aí, por 4 formas diferentes, e também nós entraremos
nesse comentário. Nós vamos comentar acerca desses 4 subpontos depois do ponto 3. Eu e você temos que praticar as súplicas, as orações, as intercessões, as ações de graças em favor de 1, 2, 3 pessoas, minha família, meus parentes, meu amigo, minha amiga, meu pai, minha mãe, que é da família, familiares, não. A súplica em favor de todos os homens, parte última aí do versículo 1, em favor de todos os homens. O verso 2 continua, em favor dos reis. Ora, todos os homens já foi generalizada, o termo generalizou. Em linhas gerais, a humanidade toda, sim, mas agora ele particularizou. Dentre esses homens, nós devemos interceder em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridades. Esses vários tipos de oração que estão aqui descritas, cada uma tem a sua particularidade. Cada uma tem a sua particularidade. E nós devemos nos atentar para a palavra e aceitarmos o desafio de aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar. Nós não sabemos orar como convém? Sim, está escrito lá por Tiago, né? Está escrito que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, intercessão do Espírito Santo por nós, com gemidos inexprimíveis, e aí nós somos então exortados, encorajados a fazer uso dessa prática. No início, você não conseguirá ficar muito tempo em oração, em súplica, em ações de graça, intercedendo, mas se você praticar isso, você adquirirá o hábito de orar. O ato de orar faz o hábito de orar. Até psicologicamente isso acontece, a psicoadaptação. Seja para qualquer coisa ruim ou boa, há a psicoadaptação. Isso é uma questão da nossa estrutura, é do nosso cérebro. Deus nos fez assim. A psicoadaptação é em todas as áreas, acontece em todas as áreas. Então, você, em aceitando o desafio de praticar, fazer uso dessa prática, obviamente, você ampliará esse período de meditação na palavra e de oração de intercessão com ações de graças em favor de todas as pessoas já mencionadas aqui em todas essas áreas. E cada um administra isso e deve buscar a orientação mesmo, a orientação no sentido assim, que o Espírito nos dirija você no seu momento de oração, no teu momento de oração, de meditação na palavra e de intercessão, a mim também da mesma forma. Nós intitulamos esse assunto de hoje, o culto de hoje, melhor dizendo, como sendo culto de oração. Então, em linhas gerais, nós falamos acerca da oração. Você pode ter intercedido o tempo todo, o período todo que você dedicou para orar num determinado dia, se você o fez hoje, obviamente que mesmo tendo sido um período só de intercessão em favor de alguém, colocando-se na brecha em favor de alguém, se você fez isso hoje, e se você tivesse que comentar, você fala, não, eu tive meu período de oração regularmente, porque nós normalmente falamos em oração, mas ela é ampla, há vários tipos de oração, conforme nós já lemos. A oração, nesse sentido geral, e a oração agora propriamente dita, é esse ato nosso de nos dirigirmos a Deus.
quando nós nos dirigimos a Deus em oração, nós o fazemos em adoração, em louvor, em exaltação ao seu grandioso nome, ao seu poderoso nome, em exultação. Exultar-se diante de Deus é alegrar-se diante de Deus, é jubilar-se diante de Deus. Afinal, Ele é o nosso Pai, Cristo é o mediador da nossa salvação, o Espírito Santo é o consolador, é Ele que nos consola, é Ele que nos conduz na palavra, é Ele que nos convenceu outrora do pecado nosso que fazia essa separação terrível entre nós e Deus, e esse pecado nos levaria ao inferno, mas Ele, outrora, me reconciliou com Deus. Ele agiu na minha vida, agiu na tua vida de forma tal que, tendo o seu coração compungido pela obra do Espírito Santo, você se rendeu. O chamado de Deus, esse chamado eficaz para conceder a salvação aos seus eleitos, aconteceu naquele dia e você sabe quando foi que aconteceu. No meu caso, foi em início de março de 1986. Então, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo deve ser adorada, louvada, quando nós nos dirigimos ao Pai em oração. Quanto às súplicas, eu coloquei em primeiro lugar a oração, né, nesse sentido geral e mais especificamente, conforme eu comentei. Agora, em segundo ponto, eu inverti a ordem em súplicas. Preferi começar com as orações, porque ela tem essa abrangência e nós concebemos a oração em termos gerais. Agora, as súplicas são um tipo de oração cujo sentido preponderante é o de intensidade, porque suplicar vai muito além, vai além da oração no sentido de nos dirigirmos a Deus, ainda que a gente faça isso com intensidade, por causa dessa alegria, expressando o nosso louvor, a obra salvífica de Deus em nós, por todos os seus feitos, por nossa causa, em favor de nós, em favor dos homens, a graça comum dele, nos exultamos diante dele, exaltamos o seu nome, mas a intencionalidade e essa preponderância quanto à súplica, eu falei intencionalidade, mas é nesse sentido não, que as súplicas é um tipo de oração cujo sentido é preponderante, é de intensidade, porque pedir parece-nos que é um pouco menos profundo do que suplicar, rogar, suplicar. E é óbvio que todos nós, indistintamente, somos necessitados, totalmente necessitados. Por quê? Porque tudo provém de Deus, tudo provém de Deus. É necessário, irmãos, que reconheçamos, você que me ouve, você, independentemente da sua crença, se você que me ouve não tem essa relação com Deus filial, uma relação filial em que Cristo é o mediador da salvação, o teu mediador, e aí então, nesse sentido, você também é necessitado, e nós somos necessitados, nada nós podemos fazer. Nós não podemos fazer nada sem a ajuda de Deus. Estamos vivos porque Ele assim o quis e o quer. Se Ele tirar o nosso fôlego, daí 3 minutos já estaríamos mortos. Aos olhos do homem natural, essa expressão homem natural, à luz das Escrituras, à luz da Bíblia, e especificamente a carta aos Coríntios, primeira carta, esse termo foi utilizado
para contrastar com o homem espiritual. O homem natural é a pessoa que nasceu, está viva aí, mas está morta nos seus delitos e pecados, e esse homem natural, por não ter o Espírito residente dentro nele, não discerne as coisas espirituais. Está escrito, então, no texto lá de 1 Coríntios, que as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Então, nós dependemos do Senhor. Mesmo os crentes, os regenerados, os filhos de Deus, dependem também. Claro, todos nós dependemos do Senhor. Então, as nossas súplicas têm esse sentido. Agora, as ações de graças, o que seria? A palavra-chave, obviamente, é gratidão. Gratidão está muito junto com o contentamento. Gratidão com uma outra palavra, agradecimento, é apenas mudando aqui o termo, mas gratidão, agradecimento, que são a mesma coisa, é a palavra das Escrituras para louvor, ou seja, louvor. Os louvores ocorrem por causa da nossa gratidão para com Deus. Quando nós cantamos de coração, conforme os irmãos gravaram aí a música, a letra, é de coração o meu louvor. O meu louvor é dado a Deus de coração. Mesmo porque se não fosse de coração, não seria louvor. Seriam apenas palavras. E o sentido, então, de louvor é gratidão. Por isso, quando é de coração, é louvor. Agora, um outro ponto é o amplo alcance da oração. Há vários tipos de oração, nós já comentamos os quatro tipos, né? Intercessões, ações de graças, e agora o amplo alcance da oração. Ainda no verso 1, em favor de todos os homens, finalzinho do verso 1, e depois em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Todos os homens, todos os reis, todos os que são investidos de autoridade, e aí todos os homens deixa clara a amplitude, deixa claro o alcance das nossas súplicas, e ainda vem, logo em seguida, os reis. E aí nós não temos monarquia no Brasil, nós temos o presidente como o chefe da nação, mas quem quer que seja que esteja investido de autoridade, nós devemos interceder, nós devemos suplicar, nós devemos nos colocar na brecha em favor deles, e não apenas nos restringirmos a essa esfera pequena que nós já adotamos. E eu preciso, e não posso agir contrário à minha consciência, não poderia e não vou fazer isso jamais, negar a mim mesmo, negar aquilo que eu deixo de fazer muitas vezes. Então eu e você temos falhado em relação a isso, em relação à oração de modo geral, e agora neste particular, nessa particularização, porque aqui não tem a ver com a pessoa, não vai escolher uma autoridade para escolher assim, vai colocá-la de lado, não orará por ela, porque ela não é digna das tuas súplicas, da tua intercessão. E nós fazemos isso. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes eu já fiz isso? Eu já cheguei até a comentar. Só que eu comentei e imediatamente eu me retratei. Isso foi com a minha esposa, né? Uma pessoa dessa, só Deus nessa causa aí mesmo, vou te falar, a gente fica igual Elias tem hora, nem está querendo pedir muito para uma pessoa assim. Aí no mesmo instante falei, amor, só que essa pessoa é imagem e semelhança de Deus, vive a vida que vive, porque está vivendo na iniquidade. E aí, aquela retratação, né? De coração também, e na horizontal, mas também na vertical. E se isso vier a acontecer com você, meu irmão, minha irmã, por favor,
lembre dessa palavra, lembre de que o Senhor nos criou a todos, à imagem dele, conforme a sua semelhança. E nós não podemos negligenciar as intercessões, as súplicas para com essas pessoas. Não podemos. Precisamos, em nossas orações, interceder pelos homens. Nós sabemos que Deus alcançará os seus eleitos. Todos os eleitos de Deus serão conduzidos pelo Espírito Santo aos pés de Cristo. Nós não temos dúvida disso. Está expresso na palavra. Essas verdades estão expressas nas Escrituras e nós cremos nisso. Não sabemos quais são os eleitos. Óbvio, é óbvio. Portanto, temos que interceder por todos, certos de que os escolhidos de Deus se renderão. O Espírito Santo haverá de convencê-los. E aí a gente precisa de pensar, e é verdade que nós começamos as nossas súplicas por nós mesmos, pelos entes queridos, próximos e muito próximos de nós, cônjuge, filhos, pais, irmãos, cunhados, e aí a gente vai subindo, vai ampliando esse leque. A nós mesmos, a nossa família, familiares, e aí então é que a gente vai ampliando. Não percamos de vista isso. Amplie, mas não negligencie. Não negligencie a intercessão em favor de todos os homens, em favor daqueles que estão investidos de autoridade. Essa palavra é primeiramente para mim. Tanto é que eu citei a mim primeiro. Nós somos cooperadores com Deus, cooperadores de Deus. Está escrito em 1 Coríntios 3,9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Esse edifício está sendo construído. Dentre as metáforas tem a do edifício mesmo, construído com pedras. E cada vida que se rende aos pés de Jesus é uma pedra que é colocada nesse edifício. E o dia em que a última pedra for colocada nesse edifício, Cristo voltará. Bom, terminando o verso 2, existe no término dele aqui, existe uma finalidade, um telos, uma finalidade em que ocorrem essas orações. Qual é a finalidade para que essas orações, então, aconteçam? Qual é a finalidade? Olha aí, parte B do verso 2. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Essa é um ato de Deus para conosco. É óbvio, né? É fácil entender isso. Se a igreja em peso no Brasil, vamos pegar aqui Brasil, toda a igreja intercedendo, praticando o que nós acabamos de comentar, praticando isso que está revelado aqui nesse texto, todos nós, toda a igreja espalhada sobre o Brasil afora, em todos os estados, colocando-se na brecha, então, e Deus trabalhando poderosamente. Eu sei que Deus está fazendo isso, mas nós precisamos de nos manter alerta no sentido de entender que o Senhor promete, aqui é uma promessa, para que vivamos vida tranquila e mansa. Vida tranquila e mansa, irmãos, precisa ser entendida essa expressão como uma vida que diante do Senhor, diante do próximo, é um estilo de vida que agrada a Deus e agrada ao homem, e essa vida mansa, então, advém daquilo que vai acontecendo
vamos percebendo as coisas andando, né? Um governo estável, e aí Deus vai operando, coisas vão acontecendo, e a igreja vai se alegrando, e essa alegria vai trazendo essa paz, né? Essa tranquilidade. Não é a paz que o Espírito Santo já deu, porque quando fomos reconciliados com Deus, por meio de Cristo, veio a paz, e essa paz está em nós. Nós, ainda que estejamos aflitos por fora, mas por dentro nós temos paz. E vida mansa e tranquila é tanto diante de Deus como dos homens. E com toda piedade e respeito, essa piedade aqui é um estilo de vida que agrada a Deus e que também, de certa forma, vai agradar o próximo, porque se nós temos um estilo de vida que honra a Deus, esse mesmo estilo de vida, por meio dos nossos atos, levará as pessoas a olharem para nós e, sabendo que somos seus servos, e aí elas vão dizer, realmente esse homem, essa mulher é um servo, é uma serva do Senhor, porque tem uma vida, um estilo de vida irreprovável, irrepreensível, né? E finalizando, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Claro que é bom e aceitável, e por meio do Espírito Santo nós tivemos essa revelação, e aí vem a conclusão enfática de que isto é bom, isso é muito bom, isso é aceitável a Deus, isso alegra o coração de Deus, isso nos traz também um refrigério para a alma. Eu costumo dizer que a oração, e aí eu vou acrescentar intercessões, súplicas, ações de graças em favor das pessoas, em favor de nós mesmos, encharca a nossa alma. Alguém já disse que a oração é a respiração da alma, e de fato o é, e nós então temos a nossa alma encharcada à medida que nós nos derramamos diante do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que possa acrescentar aquilo que nós não fomos capazes de aprofundar, e que o Senhor então te abençoe rica e poderosamente,